Ok? Então, mais uma vez, boa tarde. Nós estamos ao vivo, né? Então, o Zoom permite que vocês façam perguntas durante o evento, tem via chat. Então, vocês colocam as perguntas no chat, a gente vai tentar tratar durante o evento, mas no final a gente tem uma sessão voltada para tirar as dúvidas ao vivo, né? Aí, nesse momento, a gente vai abrir os microfones para quem quiser fazer a pergunta pelo microfone ou usar o chat a qualquer momento, ok? Então tá bom, gente, vamos dar seguimento aqui. Nós temos a nossa agenda aqui na tela, nós vamos fazer uma rápida apresentação das empresas que estão hosteando esse evento. Vamos falar sobre os desafios do saneamento e como é que o novo marco regulatório tem um papel importante nesse momento. Vamos discutir um pouco o problema das perdas de água no Brasil, que são consideráveis, não só no Brasil, mas né, temos um foco de resolver o problema no Brasil, primeiramente. Depois vamos falar um pouco da nossa solução Smart Aqua, focada no combate às perdas de água, né, focada nesse problema. Então, vamos dar seguimento aqui agora. Convido o Juliano para fazer uma breve apresentação da GS Nima e depois das apresentações das empresas nós vamos desligar as câmeras para melhorar a performance do sistema como um todo. Okay? Juliano, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Hélio, Enéas, Fernanda, pelo convite. É uma honra estar participando de um assunto tão importante, né? Perdas de eficiência no setor de saneamento. Eu vou falar um pouco breve sobre a GS. A GS Nima é uma empresa multinacional. Ela tem um capital coreano, tá? Ela é uma cisão da LG Eletrônicos. Então, o LG ficou com a parte de eletrônico e a GS E&C ficou com outras partes do grupo, a parte de Engineering Construction, engenharia e construção, onde está a GS Nima, que tem uma sub-holding na Espanha. E a GS Nima Brasil é uma empresa que iniciou há muito tempo no setor de saneamento aqui no Brasil, em 95, com o Ambiente, né? Foi uma das primeiras concessões, junto com Mineira, Ribeirão Preto, que é a concessionária Ambiente, que faz tratamento de esgoto da cidade de Ribeirão. É uma holding, a GS Nima Brasil, ela atua como uma construtora também, e tem vários portfólios. Hoje nós temos 9 ativos, dos mais variados ativos, desde concessão plena até PPPs, concessões parciais, locação de ativos. Então, é uma empresa bem flexível, que atua em vários portes de município, desde municípios com mais de 1 milhão de habitantes, caso de Maceió, numa PPP, Ribeirão com 600 mil, até municípios com 15 mil habitantes, que é a mais recente concessão que nós assumimos agora, que é a Sanel, que é a empresa de Luiz Antônio, está sendo constituída agora, tá? Uma concessão que nós vencemos agora, recentemente. Então, é uma empresa bem diversificada, que está crescendo nos últimos anos. Recentemente, adquirimos a BRK Industrial, o Aquapolo, o famoso Aquapolo, que é a maior empresa de água de reuso da América do Sul. É um modelo que a gente acha que tem futuro também, a questão do reuso. E é isso. Hoje nós vamos falar sobre perdas, sobre eficiência. Obrigado, Juliano. Vamos falar um pouquinho da Smart Aqua, né? A nossa empresa, somos uma empresa de software, uma empresa americana com uma subsidiária no Brasil. O nosso foco, e alguns revendedores para alguns países, nosso foco foi desenvolver uma solução voltada especificamente para combate a perdas comerciais, perdas reais para as empresas de saneamento. Hoje a gente tem projetos aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, no México, Suécia, e estamos começando brevemente um projeto em Portugal. Enéas, você gostaria de falar alguma coisa, por favor? Olha, eu gostaria de primeiro cumprimentar a todos que estão aí presentes, agradecer, e dizer que esse software ele foi construído numa trilha operacional, diferentemente de um software que foi criado em laboratório. Por muitos anos nós praticamos o combate à perda de água e agora que nós transformamos todo o conhecimento num software. Então, eu só queria dizer sobre esse diferencial que ele possui
E eu gostaria de dar prosseguimento aí, Hélio, porque no caminho a gente vai falar outras coisas. Obrigado. Perfeito. Só para finalizar, veja, toda a solução que a gente vai discutir, ela é totalmente baseada na nuvem e em aplicativos móveis. Mas vamos dar seguimento no tema principal, que é falar sobre os desafios do saneamento. Juliano e o Enéas para discutirem o tema. E aí eu vou fechar a minha câmera aqui para melhorar a performance. Bom, o Brasil, apesar de abundância de recursos hídricos, eles estão localizados geograficamente concentrados em poucas áreas. Aquelas áreas que têm mais adensamento, por exemplo, que é o caso do estado de São Paulo, aqui no Sudeste, os recursos hídricos são limitados, né? Agora, por exemplo, o recurso está muito abundante na região norte, centro-oeste, onde o adensamento não é tão grande. Então, existe uma escassez, sim, hídrica no Brasil, regionalizada. Então, hoje, também nós temos hoje um grande déficit de acesso, e esse é um dos maiores problemas do Brasil, né? Nós estamos falando de 30 milhões de brasileiros ainda sem água, e 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado e coletado. O que é isso? Quando a gente fala sem água, 30 milhões de brasileiros, é sem rede passando. Mas nós temos um outro problema que não é mensurado ainda, que é aquele que não tem água em continuidade. Nós temos um problema sério de descontinuidade no abastecimento em algumas regiões do Brasil. Hoje a gente tem dificuldade de acesso de financiamento público, né? Com a saída do PAC, o PAC já era difícil porque não se tinham os bons projetos, e aqueles que foram financiados pelo PAC, muitos deles não chegaram ao final, então não é escassez, na verdade, é uma dificuldade em ter o financiamento e bons projetos. Falta uma estrutura técnica e operacional e gestão operacional, não só de perdas, é o maior problema hoje do saneamento do Brasil, eu acho que é a falta de gestão, aí envolve a gestão em perdas também, que nós vamos falar mais para frente sobre perdas, e também preservação dos mananciais. Quando a gente não trata esgoto, a gente está poluindo os próprios recursos hídricos, então é o cachorro correndo atrás do rabo. A gente tem escassez em algumas regiões, mas também não trata. São Paulo hoje não tem um tratamento de esgoto de sempre. Estamos falando de 40%, 50% de tratamento de esgoto no estado de São Paulo, e onde está tendo crises hídricas. Em 2015 nós tivemos uma, agora quase tivemos outra. Então, existe um certo problema aí, estrutural, né, conjugado. E outro problema é a questão da educação ambiental, não está citado aqui, mas eu gostaria de falar um pouquinho. Que se vocês pararem de observar, onde se tem maior recurso em abundância hídrica regional, é onde se dá menos valor à água. Então, onde se tem mais perda de água são nas regiões com maior abundância de recursos hídricos. Aí, se fazendo uma analogia, pegar Israel, por exemplo, tem quase nada de água, a perda lá é extremamente baixa, inferior a 10%, se não me engano, né, Enéas? O número atual é 3%. Então, imagina, e lá por quê? Porque eles dão muito valor à água, e eu tive o prazer de falar com alguns israelenses, conhecer, eles na escola têm cantigas musicais desde os 4, 5 anos sobre água, sobre preservar a água, sobre usar racionalmente a água. Então, a educação ambiental também é importante no quesito uso racional da água e redução de perdas. Acho que é isso. O Enéas pode complementar. Tudo que você falou passa, né, por busca de eficiência, ou seja, a escassez da água, a questão de você buscar para que todos tenham água potável em casa, esgoto recolhido e tratado. A questão da preservação do meio ambiente, tudo isso passa por eficiência. E eficiência passa por perdas. Então, é algo assim que é um alvo que a gente deveria ter, porque está aí para ser recuperado. Não é uma coisa que demanda grandes investimentos ou grandes demandas de água, né? Depende de nós, né, buscar que as perdas sejam combatidas e, uma vez combatidas, ou parte delas combatidas, né, nós vamos ter água, nós vamos ter receita para que as companhias de saneamento possam investir na universalização, nós vamos preservar os mananciais, aquilo que couber,
Enfim, é algo que realmente tem que ficar atento, né? Mas de uma forma definitiva, porque, né, nós que somos profissionais de longa data, sempre houve essa questão das perdas, mas aí penso que chegou um momento que ela realmente tem que ser definitivamente combatida. É isso que eu queria agregar aí, Juliano, a sua palavra. Excelente. Aí, diante desses desafios, né, eu acho que uma coisa que veio para fortalecer a questão do saneamento, e foi um trabalho árduo de muitos anos, de todos os agentes do setor, foi o marco legal do saneamento agora, né, com a nova lei aprovada. Esse é o Vou falar um pouquinho... Nosso tópico agora, Juliano, então eu já passo a bola para você. Tá. Então, só para a gente dar uma pincelada, todo mundo já deve estar cansado de saber um pouquinho, mas eu fiz um resumo do apoio da ABICOM sobre as principais mudanças desse marco, que ele vai trazer. No tópico 1, ele traz maior clareza da titularidade dos serviços, nos casos de interesse local e interesse comum. Ele define bem o que é interesse local. Interesse local é se você tem uma cidade onde tem uma ETA que só abastece ela, uma rede que só atende ela, uma estação de tratamento de esgoto que só atende ela, ou seja, nenhum outro município depende daquele outro município, desse município em questão, para fazer o serviço. Então, é interesse local, esse assunto é interesse local, então está reforçando a titularidade do município. E a questão é interesse comum. Interesse comum é aquele município, aquele ativo que tem uma ETA que tem água para 5, 6 municípios. Então, esse se fala de interesse comum. Então, dá maior clareza nessa questão da titularidade do serviço, que estava ambíguo na 11445, não estava bem definido isso na 11445. Outro item muito importante foi a questão do ambiente regulatório. O que esse marco ele faz? Ele pega e dá poderes à ANA de definir diretrizes e políticas de modo a equalizar as normas para as demais agências reguladoras do Brasil. Hoje em dia, o que acontece? Tem muitas agências municipais, agências estaduais e até intermunicipais ou interregionais. Isso aí, cada uma fazendo de um jeito ou não fazendo. Não se existia como fazer um reequilíbrio de contrato, né? Cada um estava fazendo de um jeito. É uma coisa, isso gera insegurança ao investidor. Olha, tem muitos insucessos de tentativa de reequilíbrio, muitos insucessos de fiscalização, de garantia de que o contrato vai ser bem regulado, ou seja, os direitos e deveres da concessionária e do concedente estão sendo preservados. Então, esse novo marco ele vai dar à ANA o poder de criar essas políticas, diretrizes, envolvendo a sociedade civil na criação, para se ter esse ambiente mais seguro. Tá? Eu vou pular o item 3, vou para o 4 e eu vou voltar no 3. A exigência da capacidade econômica e financeira dos operadores e metas de atendimento. O que é isso? Eu acho que o cara tem que demonstrar que ele tem condições de fazer aquilo que está se propondo a fazer dentro do PlanSAP, das metas do PlanSAP, que é até 2033, né? Esse é um ponto que esse marco traz, ele concretiza, ele reafirma as metas do PlanSAP para 2033 de universalização e redução de perdas. Então, aí, cada entidade, cada operador terá que comprovar sua capacidade financeira de executar isso, o que ele está se propondo até 2033. E incentiva a prestação regionalizada do serviço, indo contra aquele argumento do subsídio cruzado de municípios pequenos. Então, esse marco ele traz um incentivo a essa prestação regionalizada para favorecer aqueles municípios menores, para ter sinergia na operação. Agora, falando do 3, por que eu deixei o 3? Né? Porque, para mim, o 3 é a mudança mais estrutural desde a 11445. De certa forma, em titularidade, a 11445 falava. A 11445 falava de agência reguladora, da criação da agência, então falava, de certa forma, de regulação. A 11445 falava que teria que ter um estudo de viabilidade técnica e econômica do plano de saneamento, né? De certa forma, então, falava de capacidade econômico-financeira. E também, de certa forma, tinha um incentivo à prestação regionalizada de serviço, não definindo a clareza também das titularidades. Então,
O que não tinha na 11.445 foi a grande mudança estrutural. É o fim do contrato de programa, que é aquele contrato entre as empresas municipais, os SAIs, as autarquias, as prefeituras, com o Estado sem licitação. Isso acabando vai fazer o quê? Vai fazer com que haja um aumento da participação privada no setor, vai gerar concorrência, e a concorrência leva o quê? A busca pela eficiência. Então, esse é o grande sacada do mercado. Foi o que aconteceu na telefonia, aconteceu hoje, a gente vê operadoras de telefonia brigando por preço, a gente está num nível de custo, pagando uma quantia nem R$100 por mês, tendo ligações ilimitadas. E antigamente, uma linha telefônica era um ativo que você declarava o imposto de renda. Então, a abertura do mercado, ela vai gerar essa busca pela eficiência. A gente viu recentemente, agora, licitações ocorrendo em Maceió, se não me engano, foram 5 empresas que entregaram, 6, Sanesul, 4 empresas, deságio de 38%. Então, isso daí vai gerar a busca pela eficiência. Então, quem quiser estar no setor vai ter que buscar eficiência, e quem ganha com isso é o usuário. É o usuário que vai sair ganhando. Acho que é isso. Podemos passar... Só queria agregar um valor aí, Juliano, que, veja bem, se esse novo marco ele tem algumas metas, né? Uma delas é que até 2033 todo mundo tenha água potável em casa. E também até 2033 que todo mundo tenha o esgoto recolhido e tratado. E que as perdas estejam abaixo de 25%. Eu também agregaria mais uma coisa, né, que eu vejo que é importante para quem trabalha na área de otimização de processos, que com a escassez da água, não é, a gente não vai conseguir essa meta se a gente não tiver o combate às perdas. O Brasil tem uma média, nós vamos falar isso, de 50% de perda de água. A região que eu moro, essa região aqui, nós estamos em rodízio. Então, eu penso que esse novo marco, ele vem, não é, no sentido também de colaborar para que realmente as empresas de saneamento, né, além da questão principal dela, que é o saneamento em si, né, que ela se preocupe, né, com a questão das perdas. Por quê? Porque, diferentemente um pouco da telefônica, né, a água é monopólio. Claro que entendo que a lei, né, esse novo marco, ele vai exigir que até 2033 se cumpra as metas. Ok? Mas continua sendo monopólio. Pode haver lá na frente alguém perdendo a concessão e tudo mais, mas continua sendo monopólio. E o que está também intrínseco a essa questão, que eu estou querendo relacionar, é que a água está se escasseando, principalmente na região sul-sudeste e centro-oeste. Então, eu penso que é imperativo, né, para as empresas, né, nesse novo marco regulatório, que combata as suas perdas de água, né, que tenha eficiência nesse sentido também. Era isso aí que eu queria agregar de valor. Eu vou fazer um comentário também. E veja, sem um marco regulatório sólido, não vem dinheiro novo, né? Então, fica a ideia de uma boa regulação é atrair investidores. A gente já tem visto empresas chegando, novas empresas chegando no Brasil, empresas de... Nessas licitações mesmo, né, Hélio? Na Sanesul teve 2 entrantes novos participando, né? A gente viu aí na licitação da Casal, da região metropolitana de Maceió, entrantes também novos do setor, de energia equatorial, por exemplo, né, entrando, disputando. Exato. Alguém já disse que dinheiro é que nem vento, ele só entra onde ele pode sair, né? Então, ele tem que ter um marco regulatório sólido para o pessoal poder investir. Então, eu acho que isso já é um efeito positivo da legislação, mas é um desafio grande que nós temos que encarar com o país nos próximos anos para poder entregar. Mas vamos dando seguimento aqui, muito boa essa conversa. Juliano, você dando... Então, aí, quando eu falo eficiência, na concorrência lá, é aquilo que eu estava falando lá atrás e colaborando com o Enéas falou, né? As empresas vão ter que ter vantagem competitiva, né, para ganhar uma licitação
né? Elas vão ter que se reinventar. E como é que se tem as vantagens? É através de tecnologia, inovação, trazendo soluções adequadas para cada tipo de cidade. Estão buscando a tecnologia e inovação em processos, né? Quando eu falo tecnologia e inovação, não é só equipamentos, não, é processos inovadores também. Sinergia, buscando se eu tenho uma operação de maior porte, lógico que eu vou ter vantagem pela sinergia, meus custos indiretos são menores, e principalmente pela eficiência operacional e financeira. Quando eu falo operacional, nós vamos ver para frente, é na gestão da operação mesmo, e financeira é na capacidade de se financiar, de alavancar os investimentos, de se ter criatividade na estruturação desse projeto, né? Então, é uma outra coisa que as empresas vão ter que se diferenciar. Pode passar? E quando a gente fala em eficiência operacional, nós podemos trabalhar dos dois lados. Eficiência operacional em aumento de receita, ter ações que promovam aumento de receita, uma delas é a redução de perdas, principalmente as perdas aparentes, e através de receitas acessórias. Se houver uma possibilidade, uma licitação de fazer uma água de reuso, por que não? Acrescentar como receita acessória. Então, são formas de você ter eficiência no ganho de receita. E na redução de custos, ganhos de produtividade, né? Através de compra de equipamentos, otimização de processos, eficientização energética, que é muito importante também no setor, otimizar os processos todos da empresa e, outra vez, a redução de perdas. Aí que eu queria falar, olhem aí, perdas está nos dois parâmetros, para aumentar a receita e para reduzir os custos. Então, eu costumo dizer, quando eu converso, quando faço outros webinars, que perda, para mim, é um indicador que representa a eficiência operacional de uma empresa. Porque ele trabalha tanto do lado da receita quanto do lado do custo. Então, é importante a gente ter isso em mente. Então, o indicador de perdas ele é muito importante. É isso que eu queria falar. Enéas? Só, Juliano, como sanitarista, eu queria agregar aí a sua fala, que também a perdas está ligado ao abastecimento de água potável com qualidade. Então, eu acho que isso também é muito importante, né? Porque a raiz da existência, né, do saneamento é você fornecer água às pessoas, né? Então, eu acho que toda companhia de saneamento tem por primeira função fornecer água às pessoas, água potável, água com qualidade, água que não traga doenças a essas pessoas, né? Então, passa por isso também. Queria agregar esse valor aí. Excelente conversa. Dando seguimento aqui, vocês vão ter tempo de debater mais. Vamos falar um pouco mais do problema de perdas, né? E aí eu convido mais uma vez o Enéas e o Juliano para discutirem esse filme, o que está acontecendo no Brasil nos últimos 4 anos, reportados aí pelo SNIS. Bom, vou tomar a palavra desta vez. Veja bem, esse é um levantamento dos últimos 4 anos, o que está acontecendo entre água que é produzida no Brasil, ou seja, água que é retirada dos mananciais, tratada, onde se gasta energia elétrica, produtos químicos, mão de obra, onde se abastece as pessoas, onde se deteriora o meio ambiente, né? E vocês vejam que, né, no final do dia, a água que é medida, ou seja, aquela água que é consumida para se beber, para se tomar banho, não é? É a metade do que é produzido. Então, eu imagino, né, que todos aqui que estão participando já saibam disso, e se não sabem, vão ficar surpresos, né, que de tudo que a gente produz, 50% está perdido de algum jeito. De algum jeito está perdido. Oi. Então, é até interessante, muita gente deve estar se perguntando, mas o SNIS ele fala em 38, né? Gente, o SNIS, até conversando com o Enéas outro dia, o SNIS ele pega na fórmula dele, ele tira aquela água exportada, sabe? Aqui, essa para mim é a maneira mais correta, tudo que se produz comparado a tudo que se mediu no hidrômetro, né? Para mim isso é a perda mesmo. Isso. Então, quando a gente faz essa conta, a gente chega a 50%, que é o número mais perto para mim da realidade.
Eu sempre falei que aquele 38 para mim é mentira, até porque nós não temos um alto índice de macromedição no Brasil, né? Nós não temos isso. E muitas empresas, companhias estaduais, não medem água nas áreas de ocupação irregular, entendeu? Nas favelas ou outras áreas de ocupação irregular. Então, esse número é muito mais perto da realidade do que os 38 que a gente fala, né? Perfeito, Juliano. E também, olha só, se, né, tem um número aqui, se a gente pegar desses 8 bilhões ano que são perdidos, né, se a gente pegar 4 bilhões, tá, desses 4, 2 forem perdas físicas, vazamentos, se a gente recuperar 2 bilhões, a gente consegue abastecer 38 milhões de pessoas. Os outros 2, se recuperarmos em faturamento, né, cresceria a receita das empresas de saneamento em 12 bilhões de reais por ano. Significa que são números realmente extraordinários, né, em todos os sentidos. E no sentido da gente alertar a todos que de alguma forma participa disso, né, de ter isso também como algo motivador, né? São números expressivos, né? A nossa perda é vergonhosa, eu diria assim, porque imagina que se o saneamento fosse uma padaria e de cada 100 pães, 50 queimassem, né? Os outros 50 teriam que ser vendidos a um preço absurdo, né? E não atenderia todos, e a concorrência, com certeza, faria melhor que aquela padaria que perde 50%. Então, queria ilustrar que realmente vale a pena, a todos que aí estão assistindo, que de alguma maneira fazem parte desse mercado, ou queiram fazer parte desse mercado, que prestem muita atenção nessa questão das perdas, que chegou o momento, acho até tardiamente, mas, né, nunca é antes tarde do que mais tarde, né, de a gente desenhar projetos, executar projetos nesse sentido. Vai lá, Hélio. Excelente. Veja, é assustador realmente você ter uma perda da ordem de 50% e ainda tem muita gente sem água e sem esgoto no Brasil, né? Então, se não tem água, também não tem esgoto na sequência. Mas, de qualquer forma, é um desafio muito grande. E aí, agora vamos mergulhando um pouco nesses números, Enéas. Queria que você falasse, e você e o Juliano falassem sobre as cidades e como é que está a média nacional. Você já falou de 50%, mas como é que a gente tem municípios de primeiro mundo, a gente tem municípios que estão longe disso, né? Então, queria ouvir de vocês o que vocês acham disso. Bom, a gente elaborou aqui municípios, né, distribuídos pelo país e tentar enxergar aqui a eficiência dos mesmos, né? Então, você tem aqui o campeão que a gente achou lá no SNIS 2018, que é uma empresa pública, que é São José do Rio Preto, né? Tem na água faturada 21% de perdas. Queria explicar o que é esse laranja e o que é o azul. O azul é a água medida, né? E o 21, desculpa, ao contrário, o azul é o faturado. E o laranja é o medido, né? Então, nós temos, né, 21% de perdas de água em São José do Rio Preto. Se você for para o Brasil, aqui no meio das colunas, aqui, você tem 38,5%, que é o que se fala aí, né, no azul, que é o faturado, uma perda inferior, mas na prática, a água que a gente bebe, né, as perdas é 50%. E se você evoluir para o top, que é Manaus, né, você tem 82% de perdas. Então, tem aí uma distribuição, tem aqui empresas privadas também, né, que não tem, assim, inclusive, o mesmo nível de uma empresa pública, no caso aqui de São José do Rio Preto. Tem Limeira é uma empresa privada, uma das, eu diria assim, das mais antigas, e que capricham nessa questão de perdas, né? Então, tudo isso aqui para mostrar para vocês que é possível, mesmo no país, mesmo em cidades vizinhas, né, de uma para outra você tem o dobro de perdas. Então, significa que é uma questão muito de querer, de investir, de focar, né, porque no próprio país, né, de norte a sul, de leste a oeste, você tem diferenças muito grandes de eficiência.
Sabe qual que é a diferença, Enéas? Em muitos lugares, até tem planejamento de redução de perdas, mas eles atacam perdas de maneira a longo prazo. Perdas, para mim, não se atacam a longo prazo. Vou te contar o caso de Limeira. Eu tive lá, eu tive o prazer de trabalhar em Limeira em 96, no início, quando foi implantado esse processo de redução de perdas. Desde o primeiro ano, a Suez e o Grupo Odebrecht, na época, investiram em redução de perdas lá, desde o ano 1 da concessão. Eles fizeram essa perda cair para os níveis atuais em apenas 4 anos. Não chegou nem a 4, tá? Era de 58, se não me engano, naquela época, para níveis atuais, tá? Em 3 anos, baixou de 58 para 20, 21. Em 3, 4 anos. Ou seja, concentrou toda a redução da perda aparente, que é a troca dos hidrômetros. Isso com gestão, não é trocar o mais velho eu troco, mas fazendo gestão, né? E ela mantém até hoje por quê? Porque ela tem gestão. E o que acontece com a maioria das empresas? Ela está com a perda de maneira faseada. Ela fala assim, olha, eu vou fazer um contrato de performance de 3 anos, principalmente as companhias públicas. Enquanto o privado, o parceiro privado está lá fazendo por performance, vai reduzir. A hora que esse cara sai, a perda volta. E aí o que aconteceu em Alagoas, por exemplo, num bairro da Sabesp, fez um projeto bonito com a Enops na época lá, reduziram perdas num bairro de 60% a níveis de 30%, mas se você for ver hoje está maior, depois que eles saíram. Então, o problema é a falta de gestão, Enéas, porque isso é que nem doença crônica, perda também. Perda você tem que dar um baque no começo e fazer gestão o resto da vida, que nem pressão alta, remedinho todo dia. Doença crônica. Não pode bobear que ela volta. Então, é isso que acontece, não só em públicos e em privados também. Privados que vou reduzir a perda de 40 para 20 em 15 anos. Não acontece isso. Ou você concentra os investimentos, porque a perda tem um caráter migratório. Vou te dar um exemplo. Você está lá, troca os hidrômetros todos de uma cidade, mas não caça fraude, aquele cara que tinha uma submedição, a conta dele sobe, você está frouxo na fraude, o que ele faz? Ele frauda. Então, a perda migrou de submedição para perda por fraude. Mesma coisa no vazamento. Ah, você autorizar só metade da cidade. Ainda mais se a cidade for meio interligada. Você reduz a pressão numa área, vai subir na outra, entendeu? Se você não estuda o sistema como um todo, você não resolve. Então, é isso que falta, uma gestão consciente disso aí, uma gestão contínua da questão de perdas. Perfeito, Juliana, é isso mesmo, gestão. Eu tive a oportunidade de conhecer várias empresas, vários países, e os mesmos hardware que existem, né? Por exemplo, em Israel, seja medidores, seja VRP, seja o que for, tem lá e tem aqui, que meio que são as mesmas empresas, né? São multinacionais que fabricam esses hardware. A diferença entre um país e outro é a gestão, né? Tanto que a Israel está muito focado em software, em equipamentos para gestão. Então, realmente, se a gente tem gestão, a gente consegue enxergar o que tem que fazer. Se a gente não tem gestão, o dia amanhece e quem é responsável por isso não sabe onde ir. E se vai, não sabe o que vai ganhar e não sabe também se aquilo que ele fez teve algum retorno. Então, é um trabalho de formiguinha todo dia, como você falou. Tem que cuidar da pressão todo dia, porque senão ela volta. Então, acho que isso é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, porque nesse caminho que a gente tem feito há muitos anos, eu vejo que as posições, as atuações, as ações são, assim, eu diria, pontuais, né? Pontuais, imediatistas, porque alguém falou, porque o acionista ou o prefeito cobrou, né? Mas as pessoas têm que se conscientizar desse problema, dessa ferida, não ficar somente com o dedo na ferida, e sim sanar essa ferida, né? Resolver essa ferida. Eu acho que isso é importante, essa mensagem que a gente tem que deixar aí para quem está nesse negócio, quem quer entrar nesse negócio. Tem que ter gestão. É isso aí exatamente o que você falou. Excelente, excelente. Vocês estão dando aí uma aula, para mim, pelo menos. Mas agora, veja, nós fizemos aqui uma comparação
entre duas cidades. A gente está tentando focar na importância da gestão do sistema de saneamento, né? Então, nós pegamos duas cidades no estado de São Paulo, com populações parecidas. Uma tem 437 mil habitantes, outra tem 400 mil, dados do último censo. As duas são autarquias municipais, as duas têm clima e relevos equivalentes, então não existe nenhuma diferença geográfica importante ou que justificasse números tão discrepantes. Aí eu queria chamar os nossos painelistas aí para discutir, né, como é que duas cidades, num estado rico como o estado de São Paulo, com populações equivalentes, em cenários equivalentes, têm números tão díspares de performance, não só em perdas, mas em várias dimensões do saneamento. Bom, como você falou, Hélio, montamos isso no sentido para que todos enxerguem, né, que cidades até vizinhas, como falei, não é? Dependendo da eficiência de cada uma, não é? Tem as suas consequências. Então, aqui a cidade A, não vamos falar o nome por questões óbvias, não é? São muito parecidas em termos de cidade, de abastecimento, são autarquias, clima e relevo equivalentes. Tem alguma diferença ou outra na questão de produção da água, que a gente nem comparou aqui, mas comparamos aquilo que poderia se igualar, aquilo que a B poderia trazer próximo da A. Então, a gente começa com a tarifa prática média, né? Então, você tem que a cidade A pratica por metro cúbico faturado, né, em torno de R$ 4,39. E a B, R$ 7,63, quer dizer, 74% a mais na tarifa. A produção de água, né, você vê que, em função das perdas, né, ela tem que, uma produz, tira do manancial 9,37 metros cúbicos por habitante, a outra tem que tirar 11,9 para abastecer a cidade. 33% de água a mais retirada dos mananciais, 33% a mais de energia elétrica, 33% a mais de mão de obra, produtos químicos, e assim vai, né? Tem que distribuir a 312 litros, a B 396 litros para poder atender a cidade, se é que atende, né? Eu não cheguei aí nesse quesito, se há abastecimento ou não, não é? Litros habitante dia, né? Aí a gente começa com a questão da eficiência, né? Então, o medido na cidade A, 225 litros habitante dia, né? Na outra cidade, por N questões, 155, quer dizer, 45% a menos. Quer dizer, a cidade B tem um per capita medido, aquilo que passa no medidor e é medido, 45% a menos. E aí, finalmente, né, gostaria de passar a palavra ao Juliano, que é operador. O que significa margem operacional e despesa de exploração? Olha aí, rapaz, quando você olha e vê uma tarifa 70% menor na cidade A, com uma margem, o que é a margem? É a receita menos a despesa operacional, vamos lá. Ou seja, a receita é 45% maior que a despesa, falando de maneira grosseira, com uma tarifa de 74% menor. E aí, a hora que você olha a despesa aqui, de exploração por metro cúbico faturado, é 78% menor essa despesa na cidade A. É um absurdo isso aí, gente. Quando eu falo em eficiência, isso é o sinônimo da eficiência. Uma licitação, eu vou querer botar na minha projeção de perdas, que eu vou reduzir a níveis de 20%, é lógico, o mais rápido possível. Para quê? Para eu usufruir disso o maior tempo da concessão possível. Isso é eficiência. Eu vou ter margens melhores e o meu retorno é muito maior. Então, quando eu falo que o marco vai trazer a busca pela eficiência e quem não for atrás vai morrer na praia, eu estou falando de perdas. Tecnologia e perdas. Tá? Então, a gente olha que esse exemplo, eu gostei bem desse exemplo, porque mostra que uma cidade, mesmo com tarifa menor, tem margem maior porque tem uma despesa menor.
em função da gestão das perdas. É isso aí. Então, só concluindo, não é? A todos que estão aqui nos prestigiando, eu gostaria que isso ficasse de uma forma assim, vamos dizer, como cidadão, né? Olhar esse aspecto, no sentido de que numa cidade vizinha, enfim, no mesmo estado, como é que se pode praticar tarifas tão altas e ainda não ser financeiramente tão eficiente? Né? O que falta? O que falta, né, para que a gente consiga isso? Porque isso tudo vem a reboque abastecimento, né, vem a reboque universalização e etc. Então, eu gostaria que todos tivessem... Oi. Desculpa interromper, mas eu lembrei um negócio que é importante falar, até para quem está ouvindo. A receita para reduzir perda todo mundo tem, né? Eu estava até conversando outro dia sobre isso. Tem que trocar hidrômetro, tem que setorizar, tem que fazer caça-fraude, trocar rede. Tá, mas aí você acha que a eficiência passa também por investir corretamente. Chegar lá, vou trocar 100% dos hidrômetros? Precisa disso? Ou vou trocar somente olhando a questão da idade dos hidrômetros e não vendo o consumo de cada residência, não levando outras considerações? Então, o que eu falo, a receita tem. Falta gestão e ferramentas adequadas para ajudar na gestão. E a gente tem algumas ferramentas, você vai falar aí, né? Mas eu acho que essas ferramentas são fundamentais para acertar, para se ter essa eficiência de maneira rápida e contínua nos 30, 35 anos de operação ou para o resto da vida, né? Que a empresa vai ter. Perfeito, Juliano. E eu só queria, assim, finalizar. Você está falando dos hidrômetros, né? O hidrômetro é o sensor que mede a água. Então, olha assim, a questão é essa, né, que é praticado, da questão dos 5 anos, que, na verdade, o Inmetro ele legisla, né, que os medidores deveriam ser aferidos a cada 5 anos. Mas como é mais barato você trocar, então é o que o pessoal faz. Agora, isso que é feito é o status quo, é os 50% de perdas que tem o Brasil. Não é? De novo, precisa-se gestão, precisa ver se aquele medidor, eu trabalhei na Schlumberger por 23 anos, eu vi medidores com 1 dia de fabricação não estarem dentro das normas do Inmetro e medidores com 15 anos não estarem dentro das normas ainda, da norma de medidor em uso. Porque o medidor depende muito das matérias-primas com que ele é feito, do processo produtivo com que ele é feito, onde ele é instalado, as ações mecânicas que ele sofre. Então, trocar a cada 5 anos é um status quo, que mantém as perdas em 50%. O que temos que fazer é olhar, né, com tecnologia, cada consumidor via seu medidor, né, e ver o que está acontecendo com ele no dia a dia de uma forma fácil, de uma forma econômica, que é isso que a gente vai propor, né, no quesito esse de combate à perda da aparência. Só queria finalizar com isso aí. Eu acho que pode tocar em frente. Excelente conversa, Lívia. O objetivo é a gente buscar eficiência, é até inclusive o tema desse webinar, né? Então, nós vamos falar da busca da eficiência que as companhias de saneamento têm que ter, e agora nós vamos passar para a ferramenta, né? Nós vamos falar um pouco do Smart Aqua, que é a nossa solução voltada para o combate a perdas de água. A solução nasceu para isso, ela faz mais do que isso hoje em dia, porque ela permite que ela tem também um sistema de ordem de serviço, de campo. Uhum. Antes de avançar, será que as perguntas a gente deixa para o final? Tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta aqui. Então vamos lá. Vamos atender essa pergunta. Eu vou ler a pergunta para vocês. Carlos, nesse caso dos investimentos em manutenção e eficiência, uma forma de gerir melhor esses recursos não seria a realização de uma auditoria completa dos serviços prestados pela empresa, para se determinar exatamente os recursos que estão sendo destinados? Uma pergunta muito boa do Vinícius. Vou passar para vocês dois responderem. Eu acho que isso aí vai ser, o marco regulatório ele já está prevendo a questão das normas de regulação, né? Ou seja, que está lá as metas no contrato, ou no contrato de programa, ou o município vai ter que ter o plano de saneamento dele com as metas até 2033, e a agência vai fiscalizar, de certa forma, audita, né? Vai auditar isso, e vai estar constantemente
ou notificando, multando aí. Isso aí acontece já, Vinícius, hoje de maneira precária, mas com o marco regulatório, com o aprimoramento da ANA, das normas, isso vai se intensificar. Mas eu acho que isso é uma parte só, né? Que você deve ter ouvido para trás aí. Eu acho que quando a maior forma mesmo de determinar onde os locais certos para os recursos é fazendo a gestão. Tá? Não adianta você ter uma auditoria que te aponta onde está o problema e você não fazer as ações para resolver de maneira contínua. O que eu quero dizer, tem que rodar o PDCA, tem um planejamento, né? Ó, eu quero chegar aqui, vou checar onde eu estou chegando, por que está tendo esse gap, vou implementar melhorias de ações corretivas para que isso ocorra e vou fazendo esse loop aí. Então, isso é gestão. Então, a auditoria em si só, ela ajuda, mas não vai resolver o problema da falta de gestão que nós temos no saneamento. Complementando o teu comentário anterior, Juliano, você mencionou, você for no médico, você tem pressão alta e não toma o remédio, não resolve. Então, você vai no médico, faz o diagnóstico de que você está com pressão alta e não tomar o remédio, não resolve. Então, é o mesmo caso. Você pode fazer um diagnóstico. Acho que o diagnóstico é importante sempre. Né? Como diriam os mineiros, oncotô para oncovô. Então, você tem que saber onde você está. Né? Então, é importante a auditoria. Sempre, principalmente quando você vai numa empresa que vai ser concessionada, saber o status da empresa que você está pegando. Mas se você não tomar ação, também não resolve. A auditoria é só uma fotografia, enquanto isso continua como um filme. Nós temos aqui uma... Eu só queria... comentário. Desculpa, Hélio. Eu queria só ajudar nessa resposta. Esse software que nós vamos falar, Vinícius, ele faz uma auditoria todo dia. Porque quando você contrata uma auditoria, você mesmo faz uma auditoria, você tem um time para isso. Né? Você tem que pesquisar um sistema de gestão comercial, um sistema de gestão operacional, etc. Só que o saneamento ele é dinâmico. Né? Se você tiver numa cidade 100 mil ligações, tem 100 mil ligações acontecendo alguma coisa todos os dias. E o software que nós vamos falar, ele faz uma auditoria, né? Faz uma bem oportuna a sua colocação, ele faz uma auditoria diária. Né? Se houver informações diárias, ele vai fazer uma auditoria diária, ele vai mostrar diariamente aos gestores da empresa, pelo menos, né, o que está acontecendo com as perdas, se está aumentando, se não está, onde, por quê, entendeu? Então, não sei se ajuda aí na resposta. Aí o Diego fez uma pergunta aí, Diego Brito, também interessante, como garantir, no caso de trocas de administração das empresas, uma gestão eficiente para garantir que as medidas de controle de perdas se mantenham. Isso ocorre muito em autarquias, com a mudança de prefeitos, que trocam os gestores das autarquias, né, dos departamentos de água, e as estratégias mudam a cada 8 anos ou a cada 4 anos. Mas o marco regulatório, só explicando, ele vai, independente do gestor, vai ter a meta lá, a agência vai fiscalizar e vai penalizar. E assim, uma forma de garantir isso, que eu costumo dizer, é conceder o serviço para a iniciativa privada, porque ali não tem troca de administração, entendeu? Não tem troca de gestor municipal e a empresa vai ser cobrada. Eu posso garantir para você, Diego, eu tenho um exemplo do ano 1, Ouro Preto foi uma concessão que nós assumimos esse ano, no dia 1 da concessão, que a gente iniciou a operação, eu já recebi um e-mail do cara que já ia na justiça se eu não botasse água regular na casa dele. Isso ele não fazia há anos com a autarquia lá. Quando entra o privado, a cobrança é grande, vira vidraça, não é só o usuário que vem para cima, vem os órgãos de controle, tudo vem para cima. E a gente está acostumado a lidar com isso. E aquilo que eu falei, para garantir que não se perda, é ter essa ferramenta de gestão implementada. Se você tem uma ferramenta de gestão contínua, um software, um procedimento adequado, pode trocar de gestor principal, mas aquilo está rodando, aquilo vai te sinalizar onde você tem que fazer a troca do seu hidrômetro, aonde você tem que pesquisar fraude. Então, para manter isso aí. Excelente, excelente conversa. A gente veja, vamos tocar aqui, a gente vai chegar nas perguntas, eu tenho poucos slides aqui, mas as perguntas eu quero que nós vamos abrir o microfone para o pessoal também poder interagir com a gente, mas vamos em frente aqui. Falando então, veja, do Smart Aqua,
Smart Aqua é uma solução focada em perdas, né? Aí essa imagem você tem um sistema rodando em 3 plataformas, um desktop, um tablet e um celular, né? Um smartphone, mostrando a flexibilidade da solução. E aí eu vou passar rapidamente um vídeo para todos nós, de 1 minuto, para que vocês tenham... O vídeo está no nosso site, mas eu convido vocês a também visitar o nosso site. 1 minuto e 13 segundos falando um pouco da solução. Vamos lá. Você é uma empresa de saneamento tentando reduzir perdas de água? Apresentando o Smart Aqua, uma solução de tecnologia baseada em inteligência artificial para combater perdas de água. Veja como funciona. Você conecta o Smart Aqua às suas informações comerciais e operacionais. Então, nossa poderosa ferramenta de inteligência artificial dá direções de como reduzir perdas de água via relatórios e ordens de trabalho. Smart Aqua identifica anomalias no consumo. Verifica se cada usuário consome menos do que deveria de acordo com sua classificação e ajuda a mapear possíveis perdas comerciais e físicas através de geolocalização por nível de setor, rua e consumidor. Nós focamos em economizar custos operacionais para você, enquanto economizamos água para a população ao longo do caminho. Baseados em suas tarifas e custos operacionais, o Smart Aqua ajuda a calcular e priorizar as ações para combater perdas de água com muita eficiência. Com o Smart Aqua, você pode evitar gastos não críticos e combater as perdas de água como nunca antes no saneamento. Veja só um videozinho educativo de um... Você é uma... Opa, eu vou falar, mas em um slide, como é que o sistema funciona, né? O vídeo já explicou, a gente se integra no sistema de gestão comercial, no sistema de gestão operacional, se estiverem disponíveis na empresa de saneamento. A gente também pode se integrar a uma planilha Excel, eu costumo dizer que tem várias cidades que gerenciam tudo através de uma planilha Excel, não importa, o sistema tem a capacidade de receber dados de diversas formas. A partir daí, os algoritmos começam a rodar e, como disse o Enésio, então, todo dia ele está fazendo uma auditoria na tua rede, cada leitura que o leiturista faz manualmente, cada dado que, ou se você tiver telemetria, medição da telemetria, dado que vier da macromedição, quanto foi produzido, o sistema está sempre rodando. E aí ele te faz uma análise dizendo o que você deve fazer. Mas, além disso, bom, quais são as tarefas que eu tenho que fazer? Mas aí ele também te faz uma análise, principalmente muito importante no mercado de concessionárias privadas, que ele faz uma análise de viabilidade. É melhor trocar esses 50 hidrômetros ou trocar, sei lá, 2 quilômetros de tubulação, não importa. Ele vai fazer análise de viabilidade de combate às perdas, para priorizar, né, o retorno de investimento para a empresa, seja pública quanto privada. A partir daí, ele emite ordens de serviço. Essas ordens de serviço podem ser emitidas pelo Smart Aqua ou enviadas para o seu sistema de ordens de serviço já existente. Essas informações vão para o campo e o sistema quer a retroalimentação, porque a retroalimentação vai te dar uma alimentação dos algoritmos, uma grande base de dados, uma base de dados, base de inteligência artificial. Quanto mais dado, melhor a assertividade, melhor a precisão. Então, é um processo contínuo de melhoria, onde você tem muita inteligência por trás. E o que ele entrega para vocês? Opa, perdemos aqui um participante, deixa eu ver. O que o sistema entrega? Não, eu estou aqui, só tirei a... Ok. Então... Está dando uma falha na transmissão para mim, então eu tirei a imagem um pouco. Tá bom, então eu vou tirar a minha também, porque eu acho que talvez a falha esteja do meu lado. Só um instantinho. Então, veja, ele entrega gerenciamento de perdas comerciais e físicas, toda a parte de gestão de ordens de serviços, relatórios gerenciais, que eu vou mostrar na sequência, mapas de calor com perdas georreferenciados, você saber onde você vai trabalhar amanhã, quinta-feira, dia 29 de outubro. E tem, ainda dando seguimento a pergunta do Diego, você tem, dentro do Smart Aqua, você mapeia os seus processos de negócio, como é que a companhia de água opera. Então, você desenha os seus processos, né? Claro, a gente tem vários processos já determinados, mas você pode modificar de acordo com as suas necessidades. E esse pode trocar o gestor, pode trocar o prefeito, os processos estão mapeados. Então, a equipe que vier, já existe um processo
bem estruturado por trás. Então, o sistema foi bastante bem desenhado para evitar essas mudanças, né? E, claro, integração com medidores inteligentes, que é uma tendência muito forte hoje em dia no saneamento. Agora, o que o sistema integra? Tem algumas telas que eu vou passar rapidamente, que eu quero abrir para os nossos debatedores falarem. Mas imagine que você é o gestor de perdas da companhia de água. Você abre o sistema todo dia, 8 horas da manhã, e você tem lá o relatório de perdas comerciais por bairro, relatório de perdas físicas por bairro. O sistema está te dizendo isso. Então, você olhando esse gráfico, onde é que você vai trabalhar? Claro que nós estamos no PowerPoint, se eu tivesse no software, eu trocaria aqui, eu saberia qual seria o volume de recuperação potencial em metros cúbicos e quanto está associado de faturamento potencial de recuperação. Então, aqui você consegue gerir isso de uma maneira bastante eficaz. Da mesma forma, os relatórios de perdas físicas. Então, esses bairros aqui, você vai priorizar, por exemplo, a caça-vazamento, geofonamento, então, eventualmente, troca de redes e assim por diante. Mas é uma ferramenta de gestão. Cada dia, leituras estão ocorrendo, sejam manuais, sejam por telemetria, não importa, o sistema está sempre atualizando e você, como gestor, tem essa informação contínua. Foi o que o Enéas disse, você ter possibilidade de fazer uma auditoria contínua do sistema. Essa é a tela, é a que eu mais gosto, mas na mesma tela você tem análise de retorno de investimento das ações que você está fazendo no campo. Então, é importante você, como gestor, saber o que você vai fazer no campo e qual o ganho estimado de faturamento ou também de recuperação em metros cúbicos de água. Aqui, nesse caso, só está mostrando reais, você poderia ter metros cúbicos também. E uma outra ferramenta, resultado de alguns algoritmos que a gente tem de regressão, você consegue entender a tendência de um determinado bairro. Então, esse bairro aqui está caindo, esse outro está flat. Você vê que praticamente você falou, estou fazendo um monte de ações e eu não estou caindo a perda nesse bairro. Então, você tem o sistema te apoiando no que você vai fazer. Você entendeu? Então, essa é a tela do gestor, né? Do gerente do sistema que vai todo dia saber o que está fazendo. Então, se eu voltar um slide aqui, deixa eu sair se eu voltar um slide aqui, você vai... Onde é que você vai contratar operações de caça à fraude ou submedição? Nesses bairros que estão aqui, porque você tem um potencial de recuperação financeira bastante grande. Onde é que você vai fazer tarefas de recuperar, de caça-vazamento e troca, colocar macromedição e assim por diante. Então, o sistema é uma ferramenta que te ajuda não só a saber o que está acontecendo hoje, mas também planejar atividades de campo. Uma outra coisa que o sistema te mostra, como é que ele te identifica o consumidor. Primeiro, uma coisa importante, o sistema já está preparado para suportar as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não traz para dentro do sistema nenhum dado pessoal de ninguém. Então, a gente usa o número do consumidor, que é o que a companhia de água já tem, mas eu não sei quem mora na casa A, na casa B, na casa C, não existe isso dentro do Smart Aqua. Você tem um risco zero de que esses dados sejam vazados. Mas aqui, por exemplo, o sistema está te dizendo quais são alguns consumidores que têm um alerta. Então, esse alerta, deixa eu pegar o pointer aqui novamente, está me dizendo que esses consumidores aqui têm um alerta, eu tenho que prestar atenção neles. Aí você vê aqui, bom, ele é um consumidor residencial, número de economias, o sistema também trata número de economias, você tem edifícios, por exemplo. A média de consumo, o número do hidrômetro, a idade do hidrômetro, tudo isso está no sistema. O potencial de ganho, isso aqui é uma barra que no PowerPoint não te permite correr, mas você tem muito mais informação. Mas por que o sistema colocou um alerta nesse consumidor? Opa, ele identificou um consumo errático. Então, o consumidor meio ioiô, ele consome muito baixa. Então, por algum motivo, os algoritmos acharam que esse consumidor está com um comportamento não adequado, então vamos fazer uma inspeção. Talvez seja só um recadastramento, talvez seja, sei lá, um superima ou cabelo, que a gente aprendeu numa reunião com o próprio Juliano, ele falou, pô, estamos encontrando um monte de hidrômetro cheio de cabelo, né? Então, o sistema está te mostrando isso, né? Não está dizendo que está tendo uma fraude ou não, mas está mostrando que esse consumidor tem um comportamento errático. E um outro consumidor, ele está dizendo, opa, esse cara não
durante meses não consumiu nada, teve um pico de consumo e parou de consumir novamente. Então, o sistema, os algoritmos estão mostrando para a gente onde ir trabalhar, onde é que eu vou trabalhar. De repente, se é uma casa que estava fechada, vai ser alugada, reforma, se vai ser vendida, não importa. Mas pelo menos alguém investiga, faz uma tarefa de campo para ir lá entender o que está acontecendo, e você consegue identificar o problema, e na próxima rodada do sistema, que na verdade ele está rodando continuamente, esse consumidor já não tem o sinal de alerta. Uma outra capacidade... Enéas, quer fazer algum comentário, Juliano? Não, tranquilo. Tranquilo. Pode seguir. Outra capacidade interessante do sistema é a geração desses mapas de calor, né? Mostrando a perda física, tanto para a perda física quanto para a perda comercial, ele te indica onde estão as perdas. Nesse caso, em particular, essa imagem é de perdas físicas. Por que é isso? Ele coloca esse círculo nas esquinas ou no meio da quadra. O sistema fazendo extrapolações matemáticas e balanço hídrico da cidade, do bairro, do setor, ele identifica que nessa rua o potencial de que você tenha um vazamento localizado nessa esquina é maior do que na outra parte da rua. Então, por exemplo, se você for contratar nessa rua aqui, que tem várias dessas bolinhas, desses círculos, você contrata o geofonamento nessas 3 quadras, porque o sistema está te indicando os potenciais de perdas físicas aqui. Quanto maior o círculo, maior a perda. Quanto mais intenso é o vermelho, você vê que você tem aqui um branco, um cinza, um verde. Essa escala de cor a gente, né, posicionou, de repente você tem outras cores, mas no caso aqui, por exemplo, nesse endereço, na rua Edmundo Antunes, que está numa esquina, ele olha, existe um potencial de recuperação de perdas físicas da ordem de 1.000 metros cúbicos por mês, porque o sistema te identificou isso, uma série de informações. Como é que ele faz isso? Ele faz isso baseado num balanço hídrico, na cidade, no setor, no bairro. Ele sabe, ele recebeu essa informação do teu sistema, quanto a água foi produzida, quanta água entrou no sistema. Quanto foi medido e consumido, o consumo autorizado, quanto foi consumido e não foi faturado, né? No caso, sei lá, hospitais, igrejas, delegacia, cada cidade tem uma regra para serviços que não são cobrados, os próprios entes da prefeitura, então a prefeitura não cobra dela mesma, então, mas ela sabe tudo isso. Por quê? Porque ela tem o cadastro, o sistema entende quem é cada consumidor completamente. Aí o sistema calcula as perdas comerciais baseado em fatores de consumo, fatores censo, dado socioeconômico, idade do hidrômetro, índice de medição que o hidrômetro está oferecendo. Uma série de fatores entram nos nossos algoritmos e a diferença são perdas reais. Então, ele calcula as perdas as perdas comerciais, e o que sobrou são perdas reais. E aí ele georreferencia da forma que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, você, como gestor, sabe onde você vai fazer um geofonamento, sabe onde você vai buscar identificar o vazamento, usa a solução para definir um novo setor, por exemplo. Então, você tem essa possibilidade também, ok? E aí, só para finalizar, eu tenho mais 2 slides, a gente abre para as perguntas. A gente tem a solução, tem uma aplicação móvel, então lá no escritório ela está no teu computador, né, porque a solução roda na nuvem, mas a gente tem uma aplicação móvel, por exemplo, para pesquisa de campo e para ações de combate. Então, o pessoal que vai para o campo teria um tablet, um celular, onde a gente roda tanto em Android quanto em iOS. Você traça rotas para otimização de trabalho no campo, você identifica o usuário, mais uma vez pelo número, nunca pelo nome, as informações. Então, você chega lá, você pode tirar uma foto da fachada, do hidrômetro. Então, você tira uma foto do hidrômetro para ver se o hidrômetro está bem instalado, não está violado, se tem acesso à leitura, nesse caso em particular não tem acesso à leitura. Então, é uma ferramenta de campo para usar o pessoal. Então, você tem o gestor, usa o Smart Aqua na sala de controle, né, na casa dele, hoje em dia, porque metade do Brasil ainda está em confinamento, mas
você tem a possibilidade de usar isso no teu tablet a qualquer momento também. E para finalizar, nós temos um outro aplicativo, eu convido a todos que estão nessa reunião para poder, para baixar esse aplicativo na loja da Amazon, da Apple ou da Google. O aplicativo é grátis, que te permite, você que se cadastrando aqui, você pode saber a sua cidade. A gente tem o Brasil inteiro, todos os estados e cidades estão aqui. Você consegue entender qual o índice de perda baseado no SNIS de 2018 da tua cidade. E, a partir daí, o sistema te propõe, veja, fazendo aquela análise que o Enéas fez inicialmente, se você reduzir as perdas totais em 50%, sendo que 50% dessas perdas seriam perdas comerciais, 50% seriam perdas físicas, aqui o sistema já te calcula qual o potencial de benefício social e de benefício financeiro que a companhia pode ter. Por exemplo, essa cidade, a gente escondeu o nome da cidade aqui por razões óbvias, né? Essa cidade perde 53%. A proposta de valor do Smart Aqua é reduzir isso em pelo menos 50%, num prazo que varia, e aí eu concordo 100% com o comentário do Juliano, você tem que fazer um impacto violento no início e depois manter, mas reduzir pelo menos em 50%, num prazo de 12, 18 meses é o nosso value proposition, nossa proposta de valor. Mas se essa cidade, uma cidade que tem no interior de São Paulo, tem mais ou menos 300 mil habitantes, ela conseguiria encontrar água para poder abastecer mais 61 mil pessoas. Além disso, gerar uma receita adicional da ordem de 9 milhões e 300 mil reais e, ao mesmo tempo, economizar mais de 1 milhão de metros cúbicos, 1,7 milhões de metros cúbicos por ano, e gerando uma economia de energia, produtos químicos, da ordem de 4,4 milhões. Então, o impacto é bastante importante. Agora, esse aplicativo não é só para mostrar o problema, também para ajudar a sociedade a ajudar a companhia de água. Então, esse aplicativo tem aqui, eu só selecionei uma opção, a hora que você reporta um problema, vazamento, ou, sei lá, rompimento de adutor, tem várias opções aqui, você coloca o teu comentário, manda, a gente recebe e passa para a companhia de água. A gente já teve mais de 1.000 downloads desse aplicativo, já tem gente reportando a coisa para a gente simplesmente repassa para as empresas de saneamento. Então, veja, esse é um pouco do Smart Aqua, a gente convida vocês, se vocês tiverem interesse, a gente agendar uma demonstração ao vivo da solução. Agora, vamos voltar à discussão do problema. Vou passar a bola para o Enéas e para o Juliano, para a gente falar, né, os potenciais, além de tudo que eu já mencionei, que se pode ser atingido aí no Brasil. Enéas, por favor. Bom, já falamos um pouquinho, né, no caso das perdas do Brasil, e só aqui fazendo uma repetição, porque eu acho que é importante, eu acho que é um número que tem que ficar gravado na memória de todos nós, para que a gente possa ter atitude de mudar, né, esse estado de coisas. Então, se nós recuperarmos 50% das perdas do Brasil, e a metade desses 50% se tornar água potável, né, dá para abastecer 38 milhões de pessoas, consumindo 150 litros dia. E a outra metade, né, viraria receita de 12 bilhões de reais ao ano para a empresa de saneamento. Né? E a reboque, né, a melhoria do abastecimento, né, a melhoria da qualidade da água, porque aí o Juliano pode falar melhor, porque ele é um operador, né? Eu acho que quando começa a faltar água na cidade, se faz uma aceleração dos processos, mais cloro, né? Eu, às vezes, vou tomar banho aqui em casa e me parece que eu estou tomando banho de cloro, né? A cidade pode aplicar tarifas mais justas se ela recuperar a sua receita, se ela diminuir seus custos, né? Ela pode universalizar os serviços, né? Pode preservar os mananciais, vai combater, né, a inadimplência, a fraude, né? Porque a fraude é uma questão assim muito social, né? Quem sabe fraudar usa água à vontade, quem não sabe paga por aquele que usa água à vontade. Enfim, tem uma série de situações a reboque, né, que as perdas podem ajudar a melhorar. Eu só queria também finalizar um pouquinho, a questão do app lá. Você já falou que
a sociedade tem que interagir, né? Então, a esperança nossa de ter criado esse app é realmente isso, porque a gente sabe que a água acabou, quando chega em casa, vai abrir a torneira, não tem água, né? E a gente não sabe corrigir isso antes, né? E a água, sem água, não vivemos, né? Não tem nada nesse mundo que não precise da água. Então, se a sociedade baixar o aplicativo e cobrar seus gestores, seja da companhia de saneamento, seja seus gestores políticos, o que for, entidade de classe, o que for, a sociedade tem na mão agora uma ferramenta para dizer, olha, eu não tenho água em casa e vocês pedem 50% e fala até o número de litros, né, metros cúbicos. Então, eu só queria finalizar essa questão do app. Eu gostaria que todos motivassem as pessoas a utilizar o app, né, para que realmente a gente tenha domínio sobre essa situação, né, que infelizmente, culturalmente, a gente só sabe da água quando chega em casa não tem mais, ou quando vai pagar altas tarifas. Então, era isso que eu queria colaborar. Passa a palavra aí, Juliano. Obrigado. O Enéas falou tudo a ver. A gente, às vezes, acha que a redução de perdas só impacta em redução de energia, né, produtos químicos e nos custos variáveis. Mas a redução de perda ela impacta em pessoas também. Eu te dou um exemplo que aconteceu em concessões aí que a gente reduziu perda e pôde desativar uma das ETAs compactas que tinha numa parte da cidade, porque não foi mais necessário esse volume produzido, entendeu? Então, isso você tem redução de pessoas também, de certa forma. Isso você consegue aumentar a sua produtividade na empresa. Os vazamentos reduzem, então a sua equipe de manutenção de rede também é reduzida. Então, perdas não é só custo variável, pessoal. Perdas também é ganho de produtividade em equipes também. Então, o que o Enéas falou, eu acho extremamente, em termos de qualidade também, porque quando você tem muita perda elevada numa cidade que tem rodízio, o que acontece? A rede fica vazia por um certo período do dia e quando ela volta, arrasta a sujeira. Então, quando você reduz perda, você consegue promover um sistema mais contínuo e aí essas questões de qualidade começam a desaparecer também. Eu acho que é isso. Eu acho que temos que focar na redução de perdas de maneira a concentrar os investimentos no início e depois com o apoio de uma ferramenta de gestão, e essa ferramenta de gestão vai ter que continuar para o resto da vida, como eu disse, fazendo essa contribuição, para que esse apoio, né? Juliano, excelente. Juliano, eu queria fazer... Vai lá. Eu vou colocar aqui, ó, nós vou abrir para as perguntas, mas faz teu comentário que aí o pessoal, quem quiser fazer uma pergunta, só eu abro aqui Eu queria aproveitar e saudar o Maia e Clayton e o Hidalgo que estão aí assistindo, né? São pessoas que estão no saneamento há muito tempo também. Excelente. Veja, tem várias pessoas aí querendo fazer perguntas, o pessoal só levantar a mão aí que eu tiro vocês do mudo. Sérgio Mota, gostaria de fazer uma contribuição aí na conversa. Então já vou. Mas pode fazer o teu comentário, né? Cadê? Eu queria provocar o Juliano, né? No seguinte sentido, o Smart Aqua, como fala o Hélio, né? O Hélio sempre fala isso, ele não vai para o campo. Quem tem que ir no campo? Né? Aí eu provoco o Juliano no sentido se a GS Nima gostaria, junto com uma ferramenta como o Smart Aqua, de ir para o campo nas cidades que possuem perdas altíssimas a combater essas perdas. Se existe assim um propósito da GS Nima para fazer isso aí? Bom, Enéas, a GS Nima abriu recentemente uma empresa chamada GS Nima Serviços, né? Que está focado nesse tipo de assunto, mas eu acredito que pode ser uma 8666, sim, redução desses contratos de performance, e a gente, claro, precisa de parceiros tecnológicos para ter isso, eu acho que é extremamente viável, mas eu respondo a pergunta dizendo que eu acho que é mais interessante, e eu vejo mais sucesso
é a gente fazer PPPs de perda. Por quê? Esse contrato de performance, quando a empresa que fez as ações sai, a autarquia ou essa companhia estadual, a perda volta porque não se enraizou a cultura da gestão das perdas, entendeu? Não teve tempo. E, às vezes, também o retorno demora muito, os investimentos ficam muito concentrados, tem que subir tarifa demais. Numa PPP, você dilui isso em 10, 15 anos, 20 anos, e enraiza a cultura da gestão de perdas. Enéas, eu acho que tem tudo a ver, tá? Porque tem aquelas cidades que já estão universalizadas em água e esgoto, mas tem perda elevada. Então, acho que o modelo de PPP de perdas e eficientização energética, algo de gestão mesmo, é um modelo que pode vingar, viu, Enéas? Tem uma boa ideia, acho que pode vingar, sim. Maravilha, Juliano. Então, eu agradeço a sua resposta. Excelente, obrigado. Bom, tem o Sérgio Mota. Sérgio, está aberto para você falar. Boa tarde a todos, muito obrigado aí pela oportunidade e pelas informações que vocês passaram. Eu sou da Levante Engenharia e trabalho, assim, o nosso maior carro-chefe é a parte de modelagem hidráulica. Inclusive o Juliano nos conhece aí, nós prestamos serviço para a Samar, fizemos o trabalho de Ouro Preto agora e tudo mais. Eu queria comentar o seguinte, que eu concordo com vocês em grau, gênero e número, e a minha experiência diz o seguinte, que muitos dos estudos que a gente faz, só a diminuição de um percentual de perdas, ela já evita de você fazer uma exploração a mais dos recursos hídricos. Então, se a gente olhar no horizonte de 30%, eu tenho um dado de uma cidade de que a gente precisaria aumentar a produção em 1,3% para atender ao crescimento vegetativo. Então, atacar esse problema significa que nós vamos ter, nos próximos 30 anos, um não aumento, né? Quer dizer, não vamos ter que explorar mais nem o nosso aquífero subterrâneo, nem mesmo o superficial. Então, essa questão de atacar as perdas, com relação à parte ambiental da coisa, do equilíbrio, e de a gente ter esse bem, que é um bem maior de todo mundo, né? Para que a gente tenha longevidade, né? No nossos mananciais. Para tanto, o que se apresentou aí, que a Smart Aqua está trazendo, ela está trazendo inteligência, né, para o sistema. E gestão, você precisa ter inteligência, que é através da tecnologia, porque ninguém consegue fazer gestão se não conhecer o que tem na mão, né? E você precisa ter isso ponto a ponto, minuto a minuto. Então, eu concordo plenamente que tem que se investir em tecnologia e tem que ser rápido. E o mercado ele vai ser ávido por isso, porque com esse novo marco regulatório vai entrar muito player na jogada aí e todo mundo vai trazer tecnologia do mundo inteiro. Isso vai ser muito bom para todos. Nós vamos ter várias tecnologias à disposição, né? E isso vai gerar uma riqueza muito grande dentro do nosso país, de conhecimento e também de negócios, né? A outra coisa que, para fazer gestão, eu vou puxar a sardinha um pouco do meu lado, vocês não citaram, mas a modelagem hidráulica, ela assim, para mim, e a GS Inima entendeu isso, a gente tem colaborado com eles, que o primeiro passo de uma concessão é fazer a modelagem do seu sistema, porque a modelagem não é uma perfumaria, né? Ah, mas isso aí é muito caro, é muito complexo. Não, a modelagem ela vai se tornando cada vez mais convergente com a realidade conforme você vai coletando os dados de campo, né? E quando você pega uma nova cidade para você fazer, 90%, 99% das vezes não tem dado nenhum, não tem nem cadastro corretamente. Então, a modelagem serve para você afinar o cadastro, serve para você conhecer os seus equipamentos, porque na modelagem eu vou ter que ir atrás de como são os reservatórios, como são as bombas e tal. Pelo menos você faz um diagnóstico, uma radiografia, uma foto daquele momento do startup, do seu negócio, que é de suma importância para você saber, inclusive, se você ganhou a sua licitação lá, e você vai fazer uma gestão melhor dos recursos e vai saber, puxa vida, com isso daqui
eu vou economizar tantos milhões porque eu estou com o conhecimento mais na mão, né? Então, eu particularmente não entendo como que as pessoas, né, as empresas privadas e públicas não tomam esse rumo, não fazem essa lição de casa. É só uma contribuição para vocês, eu conheço o trabalho de vocês aí, vocês estão de parabéns. Se vocês precisarem de alguma coisa da Levante, ou mesmo convidar para algum webinar, para a gente trocar ideia, disseminar informação, eu estou à disposição de vocês. Eu agradeço, muito obrigado. Excelente. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Paline, você pode abrir seu microfone? Paline. Elio, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. É só ratificar, realmente é gratificante assistir a abordagem aí que o Juliano e o Enéas fizeram a respeito do tema. Por incrível que pareça, não é tão comum essa abordagem holística e mais pé no chão, tá? Então, só queria parabenizar, acho que foi um investimento aqui de um pouco mais de 1 hora excelente aqui para o dia a dia nosso como um todo. E queria só também, acho que aproveitar aqui em relação ao comentário que eu havia feito anteriormente, com isso que o Sérgio Mota está trazendo, né? A questão do diagnóstico, né? Que acho que foi já abordado pelo Juliano lá anteriormente, ou seja, e o que o Vinícius havia provocado também anteriormente, né? O diagnóstico inicial sobre a prospecção do negócio, né, de entender quais são as dores daquele sistema de abastecimento ou sistema de esgotamento, passa aí, né, pela utilização de ferramentas, não só acho que como o Smart Aqua, mas como a modelagem hidráulica também. Hoje já até mais presente aí em sistemas de esgotamento também. Então, acho que um webinar interessante seria colocar um zoom, né? Aproximar um pouquinho mais a leitura em torno desse tema de diagnósticos, né? Em sistemas de abastecimento, que, de uma certa forma, nos dá diretrizes iniciais sobre as possibilidades, as oportunidades de recuperação aí, né? Hidroenergéticas aí nesses sistemas. Só como uma contribuição também. E parabenizar mais uma vez. Acho que foi uma abordagem bem interessante aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, Paline, deixa eu só fazer um comentário. Valeu, você está lendo aqui a nossa mente. Nós estamos, veja, há 2 semanas atrás nós tivemos um webinar focado, alguns de vocês estavam com a gente, eu agradeço vocês estarem novamente, mas a gente falou sobre inteligência artificial no combate às perdas. Aí o evento foi mais focado na nossa solução Smart Aqua. Hoje a gente quis falar mais sobre eficiência, gestão, trouxemos toda a experiência do Juliano para apresentar, mostrar isso, discutir isso com vocês, como que alguém no dia a dia faz isso, né? E, claro, com o conhecimento do Enéas. E daqui a 2 semanas, eu queria só botar um slide aqui na tela, ainda nós temos o Vinícius que quer falar, quer fazer uma pergunta. Nós vamos ter daqui a 2 semanas um outro webinar. E aí vai ter muito dessa modelagem de contratos para combate de perdas. A gente acha que a gente tem que ajudar a indústria, né? Aliás, liderados aí pelo Enéas, ele fala que a gente tem que educar a indústria, como é que a gente pode, como é que a indústria deve atacar o problema do combate às perdas. Então, nós se unimos ao pessoal do Portal do Saneamento e vamos fazer mais um webinar. Eu convido a todos vocês a marcarem na agenda, a gente não liberou o convite ainda, vocês estão tendo a informação em primeira mão, falando de como modelar um contrato para combate de perdas. Então, a gente vai falar basicamente nada do Smart Aqua, mas vai ser o Enéas discutindo com especialistas do Portal do Saneamento o ideal, como deveriam ser modelados esses contratos. Eu gostei muito do comentário do Vitor, que a gente pode discutir depois outros, né? A gente é uma empresa de software, mas a gente tem uma missão. A nossa missão é ajudar a reduzir as perdas no Brasil e ajudar as empresas a levar água e recolher esgoto na casa de todos os brasileiros. Então, a gente tem uma missão e a gente então tem esse papel, não é só fazer o webinar para fazer propaganda da gente, mas também trazer conhecimento, trazer experiência e trazer ideias para o setor de saneamento. Então, essa é uma das
nossas metas de negócio. Agora, Vinícius, você pode abrir o seu microfone para fazer a tua pergunta. Boa tarde, os senhores conseguem me ouvir? Plenamente. Sim. Boa tarde, senhores. Meu nome é Vinícius. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-los pela palestra. Eu venho acompanhando esse mercado de saneamento desde a época que eu fazia graduação. Eu sou engenheiro civil pelo Instituto Federal de São Paulo. Eu fiz a pergunta relativo à questão da auditoria, mais relativos aos serviços de manutenção que são feitos e se, de repente, fazer essa auditoria para se descobrir onde que há problemas nos serviços que são prestados, né, para se determinar quais serviços poderiam ter uma eficiência melhor. Mas a pergunta que eu queria fazer, na verdade, era a seguinte: com base nessas ferramentas de gestão que se adotam, e com base nesse modelo em que você utiliza de inteligência artificial para se identificar os problemas das perdas, vocês têm alguma previsão, assim, algum cenário em que vai se conseguir atingir, talvez, o que está previsto no novo marco do saneamento de redução de perdas? Se é possível se atingir dentro do prazo estipulado? Porque eu acredito que o maior problema que a gente tem hoje no Brasil é de perdas com relação à questão do saneamento. Tanto, eu acho que em sistemas de água, quanto também em coleta de esgoto e também drenagem urbana. Eu acho que se precisa trabalhar nas 3 frentes que você tem de saneamento hoje. Então, eu gostaria de saber se vocês têm um cenário, se vocês têm uma previsão de, utilizando essas ferramentas, utilizando essas ferramentas de inteligência e de gestão, se vocês têm um cenário com base nisso que se pode alcançar esse menor de perdas que nós temos hoje. Enéas, você quer responder? Olha, a ideia é essa, né? A ideia se a gente pegar uma cidade, por exemplo, né, com ações de gestão e ações de campo, né, trazer aquela cidade, cada cidade do Brasil, as metas do marco regulatório. Né? E hoje não acontece isso, pelas razões que já discutimos, mas uma vez que você tenha, né, a tecnologia, uma vez que você tenha os investimentos, uma vez que você tenha alguém indo no campo sabendo o que tem que fazer, eu acho que é uma consequência você trazer, não é, cada cidade às metas do novo marco regulatório. A questão também que você levantou, eu gostaria de abordar, eu penso que a questão de você fazer auditoria é o que é feito hoje, tá? Então, e o que é feito hoje, quando é feito, mantém o status quo das perdas de 50%. Então, eu penso, sabe, depois de muita experiência, a prática, ela é você no dia a dia, né? E usando o nome que você deu de auditoria, a prática é no dia a dia você saber o que está acontecendo. E você combater, enfim, ter atitude para ir atrás daquilo. E se você tiver atitude para ir atrás de cada coisa, você vai ter, por conseguinte, né, o novo marco regulatório obedecido. Essa é a minha impressão de sanitarista. Ô Vinícius, só complementando, quando a gente fala do plano, do marco regulatório que impõe a meta até 2033, de certa forma, tem uma janela aí de 2 anos que as empresas vão ter que demonstrar a capacidade econômico-financeira de executar isso. Estou falando companhia estadual e município. Quando a gente vê isso, a gente está falando que em 2022 até 2033, nós estamos falando 11 anos, as empresas têm que baixar para níveis de 25% a perda. De certa forma, vai concentrar, aquilo que eu falei lá atrás, perda tem que concentrar os investimentos, então é totalmente factível, e eu vejo, vai depender muito do ambiente regulatório, que é essa auditoria aí, que vai estar em cima dos municípios e das companhias para que elas atendam meta, mas eu vejo que a gente tem condições de chegar. É claro, a busca pela eficiência vai ser grande, pela concorrência, então essas ferramentas são fundamentais
ferramentas como o Smart Aqua vão ser fundamentais no auxílio disso. Então, eu acredito que a gente vai ter perdas, as perdas vão baixar até 2033 bastante, tá? Eu acredito. Vinícius, eu também gostaria, eu também acredito, eu acho que falamos de 1, 2 cidades aí no Brasil que já estão na faixa de 20%, 21%, 22%, já existem cidades fazendo um bom trabalho. O problema é que elas são mosca branca, a gente tem que fazer, né, isso espalhar por todo o país. E existe, não é 25% a partir de amanhã, mas existe um cronograma pelo Plano Nacional de Saneamento que tem que ser seguido. Então, claro, quanto antes melhor, quanto mais rápido se chegar na redução de perdas, melhor a eficiência da companhia, como o próprio Juliano mencionou. Mas eu acredito que a entrada de novos empresas no mercado privado, mesmo o aumento da eficiência das empresas públicas, as que permanecerem públicas, a gente vai ter uma redução significativa. No caso dos gestores, eles vão ser, né, o que se espera do detalhamento, né, da regulamentação da lei, é que os gestores, os prefeitos, os governadores vão ser obrigados a garantir isso no prazo, né, nesses próximos 13 anos. Então, eu acho que eu estou bastante otimista, independente de ser o Smart Aqua. Eu acho que o Brasil vai ter um cenário melhor de saneamento nos próximos... Ô, Hélio, eu falo pela GS, nas empresas, 2, 3 concessões que nós entramos, tem uma que tem 3 anos só de vida, nós assumimos com 58% de perda e já estamos com 20%, em 3 anos. Perfeito, olha que exemplo. E uma outra com 4 anos, estamos com 22% e assumimos com 58%. Então, Vinícius, ou seja... É possível botar gestão, investimento... E não tem tamanho, tá? A Limeira fez isso em 4, 3 anos também, 300 mil habitantes, e as cidades que eu estou falando, uma tem 15 mil habitantes, a outra tem 28 mil habitantes. A receita é a mesma, o investimento, mas o importante é a gestão, já falei. Exatamente. E o difícil é que nem emagrecer. Emagrecer às vezes é fácil, o duro é manter. Mais um exemplo que eu vou pegar seu, Juliano. E para manter, meu amigo, é só fazendo gestão do que você come, do que você malha. É isso aí, não tem jeito. É isso aí. Adorei dessa analogia, vou adotar. Obrigado. Aí tem o André, quer fazer uma pergunta, André Baruffi. Boa tarde, André. Só abrir o microfone, André. Está aberto aqui, boa tarde. Estou dando risada aqui, Juliano, da sua resposta aí. Eu vou tomar como exemplo também a caminha aqui, viu? Não vou da última vez que eu te vi, estava um pouquinho... Eu perdi 16 quilos, o duro está mantendo, é o que eu falei. Eu investi pesado, isso é sério, investi no médico, pesado, na dieta, no personal, agora deu uma afrouxada na quarentena, já voltou. Aí perda é a mesma coisa, meu amigo. Agora volta para a gestão de novo. Gestão de novo. Gestão de novo. Quarentena não conta o tempo todo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, parabenizar aí o Enes, o Hélio, a Fernanda, pelas iniciativas aí e também difundir esse sistema que eu acho que é muito bem-vindo, né, para o mercado como um todo. Né, cumprimentar o Juliano, o Alessandro Hidalgo também, estou vendo aqui na chamada, fazia tempo que eu não vi. Isso é igual a Eva Daninha, André, está em todo lugar. Brincadeira, Hidalgo, brincadeira, hein, Hidalgo? Amigão. E vamos lá, eu tenho uma visão que a gente tem 2 mundos aí distintos, né? Os sistemas, os municípios que já estão concedidos à iniciativa privada e que existe metas, sejam metas do contrato, sejam metas da própria empresa em aumentar a eficiência, né? Melhorar o resultado aí do negócio. E existe um mundo aí... Abraço. E existe o mundo dos sistemas que ainda estão sobre gestão da administração pública, né? E que agora vão passar a ter, no curto, médio prazo, vão passar também a ter metas, de certa forma, até arrojadas aí para alguns sistemas do jeito que eles funcionam hoje.
E nesse meio do caminho, né, nós temos as iniciativas aí de leilões, por exemplo, o BNDES está estruturando diversos, né, alguns até por iniciativa dos próprios governos estaduais, municipais, que já estão soltando leilões e esses leilões vêm acontecendo, né. A minha pergunta das iniciativas desses municípios que estão colocando para a iniciativa privada ou gerando concessão, eles vêm com a meta de controle de perdas também integrado ao contrato? Isso é uma coisa que vocês acham que vai ser uma regra? Ou isso é um mecanismo de competitividade do mercado? Quem enxergar isso de fora vai ser mais competitivo a assumir aquela concessão? Ô, Baruf, eu vou te falar, todos os contratos que eu estou vendo estão com meta de perda e vão continuar. O que difere é a agressividade. Essas metas vêm aí, a maioria dos contratos não baixa de 25. Eu acredito que a gente baixa de 20. Entendeu? Sim. Claro, em alguns lugares mais rápidos e outros mais lentos, porque não é só a questão da gestão, tem a questão também da cultura do local. Tá? Fala região norte e nordeste, é um pouco mais difícil baixar, tá? Porque existe uma questão de educação ambiental mais longe da realidade da região sul-sudeste. Tá? Isso é real, tá? A gente percebe isso. Mas também consegue. Eu acho que falta a companhia estar lá e fazer esse programa de educação ambiental, trazer as crianças, né? Mostrar o que é isso. Então, eu acho que é feito pelo privado. O que vai diferenciar? Todos vêm com meta de perdas. E não vão ser diferentes da do Plan Sábio. O que eu acho que quem vai levar mesmo é aquelas que forem mais arrojadas. Tá? Então, é isso que eu acho que... Eu, por exemplo, eu sou bem arrojado. Eu, nas minhas questões de perda, eu sou arrojado. Eu acho que se Limeira consegue, se fulano, Israel consegue, por que eu não consigo, entendeu? É questão de gestão. Então, eu vou me deter de ferramentas, de tudo que eu vejo de possível no mercado. É lógico, eu vou fazer uma análise de custo-benefício do negócio como um todo, né? Mas eu vou fazer. É isso aí. Muito legal. Então, beleza. Essa eu acho a grande diferença, né, da abordagem para a operação que se tem hoje. A questão é o seu nível de ousadia na redução. Sem meta, sem concorrência, com o que você está falando, que é justamente o arrojo e a competência para fazer. O que muitas empresas fazem na licitação, elas pegam a meta de perdas que estão lá no edital e põem lá na sua projeção. Eu vou cumprir a meta. Então, o que eu falo, tem que ser mais arrojado. E cada vez tem que ser mais arrojado. Aquele negócio, a meta para reduzir perdas, tem lugar que fala parte de 50 para 25 em 15 anos. Isso não existe, velho. Não existe isso, cara. Ou você reduz após o ciclo de investimento, que é nos 6 primeiros anos, ou você não reduz, entendeu? Não reduz. Você concentrou os investimentos de 6 anos e a perda vai lá na frente só. Por que isso? Então, existe uma defasagem, uma incoerência no que algumas empresas orçam no CAPEX com o resultado na operação, na receita e no OPEX. Entendeu? Existe isso. Então, essas coisas, eu sou muito criterioso nisso, sabe? Então, eu acho que vai passar por aí, quem for mais ousado. Senhores, nós temos uma última pergunta aqui do Rafael Aguiar. Então, importante, é um comentário, não sei se ele vai querer que eu abra o microfone dele, mas é importante relatar que os equipamentos, macromedidores, sistemas de medição de vazão devem possuir tecnologias compatíveis com o objetivo, pois existem equipamentos que infelizmente não atendem com precisão e repetibilidade, o que causa erros nos dados apurados. Lembrando que medidores mecânicos são maiores que nos eletromagnéticos e ultra. Então, não sei se alguém quer comentar, Enéas. Eu queria fazer um comentário sobre essa pergunta, muito bem colocado, e que o Smart Aqua ele tem uma solução para isso. No Brasil, né, você tem sistemas e sistemas. Né? Você tem sistemas assim que não tem informação nenhuma e você tem sistemas que tem um monte de informação. O que não tem informação nenhuma, o próprio nome já disse que não tem informação nenhuma. Sistemas que têm informação, muitas vezes são informações erradas.
O Smart Aqua, ele tem uma inteligência artificial, ele tem um banco de dados, né, compilado nos últimos 25 anos que ajustam isso. Então, veja bem, eu não preciso necessariamente, no dia seguinte à colocação do Smart Aqua em movimento, eu não preciso necessariamente ter todas as informações precisas. Algumas informações eu preciso, tipo a rua e o número da casa do consumidor, né? Uma eventual informação de produção de água, no caso das perdas físicas, mas o Smart Aqua ele tem uma inteligência artificial que é aprimorada no dia a dia com ações de campo, que se eu não tiver nenhuma informação, ou se eu tiver muitas informações imprecisas, da mesma forma ele age, ele faz o trabalho de formiguinha, porque combater perdas, na minha experiência, é um trabalho de formiguinha, né? É o dia a dia, é sabendo onde vai, o que vai fazer e o retorno que isso dá. Então, eu concordo com a afirmativa, né? Mas a gente tem que ter, né, tecnologia, e tecnologia também é simplificar o nosso dia a dia. E o Smart Aqua faz isso de forma que, né, no dia a dia, os gestores vão se informando, vão tendo informações de combatendo. Vai chegar um momento que ele vai ter que trocar a pilha lá do macromedidor. Mas até ele trocar a pilha do macromedidor, ele já combateu o cara que fraudou, que frauda, ele já combateu o medidor obsoleto, o medidor fora de classe metrológica e assim sucessivamente. Então, eu acho que tem um par e passo para se combater perdas fora da caixa, né? Com ou sem informações precisas. Olha, voltando, olhando aqui as perguntas, nós deixamos uma para trás do Clayton Presa. Muito bom isso do PPP de perdas. Na Europa já é realidade em algumas cidades. Em umas cidades tem várias empresas que fazem gestão desde a captação até a manutenção. Não sei se o Clayton ainda está com a gente. Se quiser fazer algum comentário. Ele tá... Eu acho isso aí, lá na Europa, como existe a questão de universalização muito mais avançada, né? Esse modelo aí, ele está de gestão, está ocorrendo constantemente. Paris, por exemplo, remunicipalizou porque acabou o contrato com a Suez, lá, que operava em Paris, e 2 anos depois da remunicipalização, acho que mais ou menos, o poder concedente, que é público, recontratou a Suez em outra modalidade, que é nessa parte de gestão, para manter, porque aquela que eu falei, né? É a doença crônica. Saiu o privado, aqueles controles de gestão foram retirados, assumiu o público de volta sem esse know-how, sem essa... O que aconteceu? As perdas começaram a voltar e as coisas começaram, a produtividade piorar, e aí tiveram, opa, vamos chamar de novo o privado, mas agora eu não preciso de investimento, eu preciso da prestação do serviço, da gestão em si, né? Eu acho que aqui no Brasil, como eu bem falei lá atrás, as PPPs de perdas, para aqueles lugares onde a gente já está universalizado, vai ser uma ferramenta importante para reduzir essas perdas e a eficientização energética, tá? Que é outro tema que a gente pode discutir em outro momento, que é grave no Brasil. Excelente. Bom, senhores, se eu não tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço a todos. Veja, nós tínhamos 1 hora, já estamos com 1h45. Esse tema é apaixonante. Sou novo no saneamento, mas eu tenho me motivado muito, tenho aprendido muito com esses mestres que a gente tem aqui nesse evento hoje. Mas eu agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez imensamente Juliano por abrir sua agenda para falar com a gente. E prazer falar. Obrigado, Enéas, Fernanda, por organizar todo o evento. E, mais uma vez, está na tela aí, se vocês tiverem a oportunidade de se juntar ao nosso webinar no próximo dia 11 de novembro. Vocês estão vendo o convite na tela? Porque minha tela... Sim, sim. O convite vai ser enviado, a gente vai publicar, vai enviar para todos vocês. Mas aí o foco Rafael, na verdade, foi o Clayton das PPPs. Então, mais alinhado com a tua pergunta, se você tiver a oportunidade de se juntar a gente no dia 11, vai ser um prazer. Boa tarde a todos, bom, já é quase boa noite aí no Brasil. Obrigado e estamos à disposição para discutir como é que o Smart Aqua um dia pode ajudar vocês, a empresa de vocês, no combate às perdas. Um abraço, até logo.